paz do Senhor Jesus, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, temos que prosseguir em conhecer. Pedro fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas têm muito conhecimento, é bom isso, mas o que liberta é o conhecimento da verdade. E perguntaram para Jesus os discípulos: qual é o caminho? Nós não sabemos. Jesus disse: eu sou o caminho. Olha para você ver como a adoração ela é progressiva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Somos gratos pelo dom da vida. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa, a razão, o motivo de nós não sermos consumidos. Deitei e acordei, porque o Senhor tem nos sustentado. Quem nos sustenta é Deus. Quem nos livra é Deus. O Senhor é a nossa porção. Não é isso que a Bíblia diz? A minha porção é o Senhor. A tua porção é o Senhor. A tua fortaleza é o Senhor. A tua torre forte é o Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu tenho uma palavra. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu estava refletindo aqui na palavra, e Deus colocou uma palavra em meu coração para a nossa edificação, porque a palavra nos dá estrutura. É claro que a palavra nos dá estrutura quando nós ouvimos e praticamos. Quando nós ouvimos e praticamos. Então, ali quando Jesus fala da estrutura da casa, né, dos dois construtores, um que ouve e não pratica, né, a Bíblia fala que eu assemelho-a-lo-ei ao homem que edificou a casa na areia. Quer dizer, não tem estrutura. Aquele que ouve e não pratica não tem estrutura. Mas aquele que ouve e pratica, amado, é como o homem que edificou a casa na rocha. E essa rocha é Cristo. É aquela rocha que Paulo fala, pedra, que seguiu o povo no deserto, que quando o povo tinha sede, Moisés falava com a rocha, e da rocha saía água. E essa água está aqui nessa noite, amada. A água também simboliza o Espírito Santo de Deus. E quem tem sede, venha e beba desta água, amado, que jorra para a vida eterna. Essa água é a palavra. Essa água. Mateus, o evangelista Mateus, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 46. Mateus 13, 46.
Bem, vamos lá. Outro assim. 46. E encontrando uma pérola. Repita assim comigo. Pérola. Aleluia. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Nós podemos ver o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Mateus, ele apresenta Jesus como rei, como verdadeiro rei de Israel. Ele apresenta Jesus como o Messias prometido, o verdadeiro rei de Israel. Então nós podemos ver que Mateus, é claro que ele escreve de um modo geral, mas especificamente ele escreve ali naquele momento para os judeus que esperavam o Messias. Por isso que Mateus tem muitas referências do Antigo Testamento em relação ao Messias. Então, o Evangelho de Mateus, ele quer mostrar para o povo judeu, que o Messias que eles estavam aguardando, o Messias que eles estavam esperando, ele veio, mas ele veio de uma forma simples, ele veio de uma forma humilde. Por isso que muitos judeus não o receberam. Por isso que a Bíblia diz: veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Nesta noite, esta live, eu estou pregando para filhos de Deus, amado. Aleluia. Então nós podemos ver o Evangelho de Mateus e nós podemos ver o maior evento da história. Eu estava refletindo. O maior evento da história, de toda a história, aconteceu de uma forma simples, amado. O Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus do Universo, o Criador, o Redentor, o Salvador, ele não nasceu num palácio, não, ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu numa manjedoura, amado. Eu aprendo uma lição aqui, que o nosso Jesus é simples, amado. O Evangelho é simples. E é isso que Jesus quer, amado. Pessoas simples, pessoas humildes. Porque a Bíblia fala que ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Mas vamos prosseguir. Então o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. No Evangelho a gente fala o Evangelho de Jesus, Marcos já apresenta Jesus como servo. Porque Jesus, amado, a Bíblia fala que ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu aprendo uma lição aqui, ó. Segura aí. Eu aprendo uma lição que no reino de Deus, amado, olha só, vamos aprender. No reino de Deus, o maior não é o que prega, o maior não é o que louva, o maior não é aquele que tem uma credencial de pastor, o maior não é aquele que tem uma credencial de presbítero, o maior não é aquele que ocupa um cargo, não, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve. Aleluia. Por isso que Jesus Cristo ensinou os discípulos ali, quando ele chama os discípulos estavam achando ali que muitas das vezes Jesus ia distribuir cargos, ia distribuir funções. Em João capítulo 13, Jesus chega e fala assim, ó, eu tenho algo nessa noite para ensinar para vocês, para ensinar para nós, para ensinar para a igreja, para ensinar para mim, para ensinar para você.
Aí a Bíblia fala que Jesus pega uma bacia e pega uma toalha. Olha só, meu Deus. Olha onde que o Espírito Santo me levou agora, neste momento. João capítulo 13. Ele pega uma bacia, ele pega uma toalha. Olha que lindo isso. E acabando a ceia, 13:2, João. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Mas olha aqui, ó. Versículo 4, ó. E levantando-se da ceia, tirou as vestes. Segura aí, ó. E tomando uma toalha, cingiu-se. E depois pôs água numa bacia. E começou a lavar os pés. E começou a lavar os pés aos discípulos. E enxugar-lhe com toalha com que estava cingido. Então, amado, o Senhor, o Evangelho nos ensina, Jesus nos ensina que o Evangelho, amado, esse ensinamento é que quem quer ser grande, aprenda a ser servos dos outros. E ministério é isso, amado, é andar com bacia e com toalha. Cadê os servos de Deus aqui nessa noite? Cadê? Os servos e as servas de Deus. Cadê? Olha o que eu aprendo, amado. Jesus começa, ele pega uma bacia, coloca água, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus sendo rei, Jesus sendo Senhor dos senhores, Jesus desceu, amado. Sendo rei, ele desceu. Bacia e toalhas. Olha só, guarda essa daí. Essa, amado, nós temos até que marcar, olha só. Está até marcado na minha Bíblia. Bacia e toalhas. Um dos maiores ensinamentos para a igreja. Aleluia. O reino dos céus. Guarda aí, ó. O reino dos céus. Ministério é andar com bacia e com toalhas. Cadê os servos de Deus aqui nessa noite? Podem glorificar o Senhor? Jesus tem compromisso com o servo, amado. Porque o servo obedece, o servo tem propósito. O servo fica na dispensação. O servo desce, o servo se humilha. Eu até comentei aqui, esses dias no culto, que quando Naamã, olha só, vamos para Naamã. Que quando Naamã, ele queria ser curado, ele queria um milagre, ele queria a bênção. E quando ele recebe a ordem, que era para ele descer 7 vezes ali no Rio Jordão, ele questionou, ele não quis. E vamos aplicar para as nossas vidas, amado. Hoje, do modo geral, muitos querem receber o milagre. Muitos querem a bênção, muitos querem a cura, mas não querem obedecer a ordem, que é descer. Então o segredo é descer. É descer na presença, é descer nos pés do Senhor Jesus, porque eu tenho aprendido algo, amado. Desde quando eu me converti em 2008, eu tenho aprendido algo, que o maior lugar, o melhor lugar, o lugar mais importante para se estar nessa face da terra, amado, é os pés do Senhor Jesus. Porque quando nós descemos e quando nós estamos no maior lugar, que é nos pés do Senhor Jesus, tem renovo, tem restauração, tem milagre, tem cura para a minha e para a sua e para as nossas vidas. Quem quer descer aqui nesta noite? Vamos descer na presença de Deus. O segredo é... Repita comigo assim, ó. Repita comigo. O segredo é descer. O segredo é se humilhar. O segredo é buscar. Naamã não quis. Naamã questionou. Falou, eu vou descer? Não. Não. Ele queria um milagre. Muitas vezes, amado, nós queremos é do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. E o jeito de Deus, o método de Deus, a forma de Deus, amado, é se humilhando, é descendo. Coloca a tua boca no pó. Talvez haja esperança. Arabaçou, decanta arabaçou. Esse é o segredo. Mas vamos lá. Essa introdução
Mas eu li em Mateus, amado. Vamos lá. Que Deus também... Texto que nós lemos aqui, Mateus, vem comigo na palavra, porque a palavra, amado, é a palavra que consola, é a palavra que nos, é através, amado, receba nessa noite um renovo através da palavra, receba uma restauração nessa noite através da palavra, é a palavra, amado, é a palavra que penetra, é a palavra que vai aonde ninguém vai, amado. Aonde nenhum método, aonde ninguém consegue ir, a palavra vai. Ela penetra espírito, alma e corpo, juntas e medulas. Olha aqui, Deus abençoe a cada um. Mas eu preciso falar isso que está no meu coração. Mateus capítulo 13, versículo 46. Quando Jesus ali, ele conta uma parábola acerca da pérola. Repita comigo assim, ó, pérola. Pérola. Repita comigo. Pérola. Pérola. Olha só que lindo. Pérola. Encontrando uma pérola de grande valor. Você tem um grande valor, viu? Para o Senhor Jesus. E a prova que você tem um valor, a prova que nós temos valor, é que não foi com ouro, não foi com prata que o Senhor nos resgatou, mas foi com o sangue de Jesus. Foi com o precioso sangue do Cordeiro de Deus, lá na cruz, que Ele nos comprou, que Ele nos resgatou com o seu sangue. Você tem um valor. Aleluia. Pérola. E olha que interessante, eu quero falar sobre pérola. Aguenta aí, fica aí comigo. Olha só. A pérola, essa mensagem, né, o motivo desta live foi quando eu li esse versículo acerca da pérola. Quando Jesus fala acerca da pérola, olha só. Eu creio que vocês têm ciência e sabem que a pérola, ela passa por um processo. Olha só. O que eu quero dizer com isso? Antes do milagre, tem um processo. Pegou aí? Vou repetir. Antes de um milagre, tem um processo. Nós, amado, essa geração, nós podemos ver que essa geração está acostumada com o resultado. As pessoas querem de imediato, querem o resultado. Já querem o resultado e não estão preocupadas com os processos. Querem o resultado, mas não querem o processo. Um certo pastor, ele falou assim, ó, eu ouvi isso e ficou no meu coração. Guarda, ostra feliz não produz pérola. Por que ostra feliz não produz pérola? Você vai pegar, olha só. Porque para a pérola existir, depois vocês pesquisam sobre a pérola. Para a pérola existir, dentro da ostra, o processo que a ostra passa é muito dolorido. É muito dolorido. E é esse processo dolorido, que produz a pérola. A gente aplaude a pérola, mas esquece do processo. Deus está nos ensinando, antes de recebermos o milagre, antes de recebermos a bênção, Deus quer que passemos pelo processo. É o processo da pérola. E qual que é esse processo? Você pode estar perguntando, pregador. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4.
Olha o processo que a ostra passa para produzir a pérola. Romanos 5. Segura aí. Glorifica ao Senhor. Tá entendendo aí? Romanos 5. Olha o processo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, produz a paciência, produz a pérola. Olha só, a prova, a luta, a dor, o sofrimento, amado, vem para produzir a pérola. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Então, amado, Deus, Ele usa a dor. Deus, Ele usa as provas, sabe para quê? Para nos modelar. É o processo. Então, não despreze o processo. Ostra feliz não produz pérola. Antes do milagre tem um processo. E é interessante que a dor, não vai dar para mim citar aqui os versículos, mas se vocês quiserem marcar aqui, a dor é uma realidade. A dor é uma realidade. Não é algo ilusório. Está lá em Jeremias 15, 18, João 13, 7. Então a dor é uma realidade. Guarda, Segundo ponto. Deus usa a dor para nos amadurecer. Esse aqui eu preciso ler pelo menos um versículo. Deus usa a dor para nos amadurecer. Salmo 116, número 116, porque Salmo não fala capítulo, né? Fala número. Salmo 116, 6. Vamos ver? Nesse tópico, Deus usa a dor para nos amadurecer. Olha só, é o processo da ostra para produzir a pérola. 116, versículo 6, olha. 116 é isso, versículo 6. O Senhor guarda os simples, estava abatido, mas ele me livrou. Vamos lá. Jó 42:5. Jó 42:5. Deus usa a dor para nos amadurecer. Vamos ver? É bíblico isso. 42:5, ó. Com ouvir, os meus ouvidos só ouvia, mas agora te veem os meus olhos. Olha só. Sabe o que Jó está querendo dizer? Que Jó foi beneficiado com aquele processo. Jó está querendo dizer que ele foi beneficiado com o sofrimento. Jó está dizendo que ele foi beneficiado, amado, pelo processo doloroso que ele passou. Jó foi beneficiado. Ainda, olha para você ver, ainda Jó chaguento, ainda Jó doente, ainda Jó pobre. Ele reconhece que o processo que ele estava passando era para seu amadurecimento espiritual. Deus usa a dor para nos amadurecer. Deus é soberano, amado. Deus é soberano. Então, Deus usa a dor para nos amadurecer. Segundo, Deus usa a dor para nos ensinar. Salmo 119:71. Olha que lindo isso. Vem comigo aí. Vem comigo na revelação da palavra. Salmo 119:71. 119:71. Entenda o processo, entenda a dor, entenda o sofrimento. Precisamos entender porque a dor é uma realidade. 119:71, ó. Meu Deus, olha que versículo. Olha o que o salmista fala. Foi-me bom ter sido afligido. Foi bom eu ter passado o processo. Ó, foi bom me ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E olha o versículo 67 também. Diz assim, ó. Antes de ser afligido, andava errado,
mas agora eu guardo a tua palavra. Agora eu guardo a tua palavra. Então, Deus usa a dor para nos ensinar. Conclusão, eu concluo esta live aqui. Eu quero depois orar por você. Amém? Conclusão. O mito mais destrutivo a respeito da dor é: se eu ignorar a dor, a minha dor, ela vai embora. Se eu ignorar a dor, ela vai embora. Isso é um mito. Isso vem da teologia do positivismo. Não. Todo ser humano tem dor. Dor física, dor emocional e dor espiritual. Então, eu finalizo aqui, Não despreze o processo. Não fuja. Não ignore o processo. O processo é necessário para produzir a pérola. Você é uma pérola do Senhor. Amém? Fique com esta live, essa pequena reflexão. Amém? Antes do milagre tem um processo. Ostra feliz não produz pérola. Fazendo uma recapitulação aqui. Amém? A gente aplaude a pérola, mas esquece do processo. Amém? É o processo da pérola. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Eu te agradeço por este momento, por esta live. Pai, abençoa cada um, meu Pai. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã. Meu Pai, nos ensina, meu Pai, a entender o processo. Assim como a ostra, meu Pai, ela passa por um processo de dor, de sofrimento, para que produza a pérola. Senhor, nos ensina a entender, meu Pai, o processo, que muitas das vezes é doloroso, mas, meu Pai, o resultado vai ser pérola, o resultado vai ser milagre, o resultado vai ser bênção. Meu Pai, abençoa cada um, abençoa cada uma, meu Pai, e nos ensina a entender, meu Pai, que antes do milagre tem um processo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.